Ó, futebol no RJ. Olha, eu e o Márcio abrimos o nosso bate-papo de hoje, dando o braço a torcer para o Júnior e para o Luiz Roberto, que nos disseram tantas vezes aqui no estúdio que o Fred ia arrebentar no Fluminense. E a gente que duvidou ele um pouquinho era aqui. bom mesmo. Um pouquinho não, um pouquinho. E que valia a pena toda a expectativa. Acertaram na mosca. Valeu cada centavo. Obrigado, Renan. Mas essa não era tão difícil assim, não, né? Não, e não que a gente duvidasse, né? Que a gente não tinha as né? informações que vocês têm. Não, e a expectativa era realmente muito grande, né? Era muito grande, Márcio. Muito grande, porque é uma contratação difícil para o futebol brasileiro hoje, quando você vai trazer um jogador que está no auge. A gente está vendo aí o gol do Fred. E o curioso, né, que no primeiro tempo, o Fred deveria jogar 1 hora. Ou seja, 15 do segundo tempo ele deveria sair. No intervalo ele disse, né, Júnior? Não, eu tô jogando um pouco mais... Esse foi muito legal, né? O Abadabaflu, lembrando o Fred Flintstone do desenho animado. E aí ele jogou muito bem na parte final do jogo, sem a condição física, de preparo físico mesmo ideal. Contusão zero, não sentiu absolutamente nada. É uma estreia realmente que mostra o potencial de um jogador que é de seleção brasileira, como você disse, né, Júnior? Eu acho que o retorno do Fred, eu acho que é motivo mesmo de alegria e satisfação. A gente vê tanta gente boa indo embora. Quando você traz um cara como o Fred, né, que leva o torcedor ao estádio, um cara que realmente movimenta a torcida, vai movimentar a torcida do Fluminense, eu acho que a gente tem que aplaudir mesmo, entendeu? Porque esse cara vai fazer a diferença. Há quanto tempo o Fluminense não tinha um ídolo, né? Desde a época da Libertadores, lembra? O Guerreiro Tricolor, o Washington, né? Alguém em que a torcida Fluminense Tricolor acreditasse de fato, né? Eu acho que o fato do Fred ontem ter estreado bem, eu acho que cria uma esperança maior para todo mundo. Eu acho que o bem que traz uma contratação dessa do Fred para o futebol carioca é muito grande. E só ainda sobre o jogo de ontem, Márcio, dá a impressão que foi tudo muito simples, muito fácil, mas o Fluminense perdia o jogo por 1-0, aí houve a expulsão do André Gomes. Esse lance foi muito importante, seguida da ousadia do Parreira, que botou 2 atacantes. Ele está vendo a expulsão do André, que foi correta. Foi o segundo cartão, né? Por isso ele foi expulso, né? Foi de uma infantilidade muito grande. O André, que é um jogador experiente, já está bastante rodado. Ele foi disputar uma bola com o Conca baixinho e ele grandão, deu uma cotovelada. 1 minuto depois ele fez essa jogada. Essa situação foi que realmente modificou completamente o panorama do... Mas o Parreira já está mostrando serviço, então. Ah, sem dúvida. Já mostrou o seu dedinho talentoso. O Parreira é um técnico campeão do mundo, né? Por falar em Fluminense, em Parreira e em Fred, o Globo Esporte acho que também vai continuar falando da estreia do Fred, com 2 gols e 25 mil pagantes e tudo mais. Não é isso, Glenda Kozlovski? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde a todos. É exatamente isso. A gente pode dizer que começou aí uma lua de mel da torcida tricolor com o artilheiro Fred, né? Mas, como o Júnior vem falando, independentemente do time, é muito bom ver um talento do futebol brasileiro, um jogador de Copa do Mundo, voltar a jogar aqui no Brasil, né? E nós vamos mostrar a reportagem completa dessa estreia em dose dupla do Fred, né? Agora, em São Paulo, um garoto, adolescente, viveu um momento muito especial. Neymar. 17 anos, outro menino da Vila dos Santos. Neymar fez o primeiro gol dele como profissional. Já sei, nossa, como lembra o Robinho? E assim como o Robinho, a gente ainda vai ouvir muito esse nome, muito. Vamos mostrar também os gols da rodada dos campeonatos estaduais pelo país. E uma lesão no tornozelo esquerdo deve tirar Kaká dos próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias. E o Globo Esporte, você vai ver o que os jogadores convocados por Dunga fizeram na Europa. Daqui a pouquinho a gente se encontra no Globo Esporte. Até já. Até já, Glenda. Valeu pela participação diretamente do estúdio do Globo Esporte. Bom, o Vasco venceu mais uma. O Vasco só perdeu no primeiro jogo do ano, pro americano. 10 partidas sem perder. 10 partidas sem perder. Ontem é sempre um jogo difícil, né? Quando você joga contra o Boa Vista como visitante, um gol de cabeça do Fernando, o Michael Sell fez um gol igualzinho contra o Boa Vista lá, no mesmo gol, no mesmo canto, tudo. Mas ontem o Vasco, Luiz, jogou mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. E usou exatamente as bolas paradas, que é um treinamento exaustivo que o Dorival faz, para chegar a essa vitória. O Vasco encaminhou bem a classificação. O Botafogo precisava vencer para não estar na zona. Zebra? Não, e claro, não está na zona de classificação ainda. Está ali no bolo, mas com 6 pontos, evidente, está na luta pela classificação e pega o Duque de Caxias domingo. E venceu muito bem. Muito bem. O Michael Sell foi a grande figura do jogo, mas o Vitor Simões entrou de vez, um novo Pantera, entrou de vez na luta pela artilharia, fez 2 dos 4 gols da vitória em Cabo Frio por 4-0. Essa vitória, Luiz, trouxe realmente, vai mostrar, né, exatamente que o Botafogo perdeu um jogo, um clássico, né, que você pode perder, né, porque naturalmente você poderia até se abater. E ontem não, ontem teve uma atuação
relativamente tranquila. Foi beneficiado também pela expulsão do lateral direito do Cabo Friense no primeiro tempo também. Bom, essa semana é uma semana de Flamengo e Vasco, clássico do fim de semana. Renato, eu te interrompi, né? Não tem problema, eu ia falar justamente disso aqui. O Flamengo jogou no sábado e não teve uma atuação. Não teve. Né? Pelo contrário, 10 minutos com esse pênalti perdido. Zuniu, né, o Léo Moura? Zuniu total, Mas depois do gol, especialmente do Tigres, que é o pior time do campeonato nos números, o Flamengo não conseguiu jogar bem e não sei, há uma energia diferente no Flamengo, Júnior. Por exemplo, falhas como essa, que normalmente não acontece no Bruno, pode estar relacionada a salários, ao ambiente, a uma série de coisas, né? O Flamengo hoje é um time extremamente previsível. Basta o adversário se organizar um pouquinho que complica a vida do Flamengo. Ver como o Flamengo vai se preparar para o próximo clássico. Júnior, Luiz Roberto, muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.